Próxima estação, Hospital São Paulo. Começa mais uma temporada do nosso podcast Projeto R1. Essa temporada que eu tenho orgulho de apresentar ao lado dessa minha amiga maravilhosa. Você não está vendo errado, a nossa nova host tem um pouquinho mais de cabelo do que o host anterior, diga-se de passagem, né? Mas é um prazer também dividir a bancada aqui com essa minha amiga pessoal e minha amiga de trabalho aqui na Medley. Bom, pra gente começar, meu nome é Daniel Zaidan, eu sou um dos professores da Medley, sou professor de pediatria, sou pediatra formado pela USP São Paulo e eu vou deixar aqui a minha co-host se apresentar aí pra vocês. Achei que você mediu as palavras, fiquei com medo quando começou a falar, né? Fui comedido. Foi fofo. Oi, gente, eu sou a Ana Alcântara, sou professora de Clínica Médica aqui da Medley. Terminei minha residência de Clínica Médica em março desse ano, março de 2023. Fiz no Hospital Geral Valdemar de Alcântara, em Fortaleza, com acesso pela SUS. E é um prazer agora estar aqui dividindo essa temporada com o Dan. E vamos que vai ser bom demais, tô super animada. Galera, antes da gente começar, eu tenho uns recadinhos aqui pra vocês. Começou. Se você não conhece o nosso trabalho, fique à vontade aí pra nos seguir nas redes, @medley.residenciamédica. A gente tem as outras temporadas também dos nossos podcasts que estão muito legais, inclusive uma delas comigo também de host, né? Fiquei o public host. Então fiquem à vontade aí pra conhecer no seu player de áudio preferido ou no nosso YouTube, perfeito? Estamos na reta final das provas, né, doutora Ana Alcântara? Estamos na reta final aí das provas de residência e nessa reta final estamos também fazendo ali a cobertura de provas no nosso YouTube, fazendo as lives pré-prova, com dicas e com apostas ali nas semanas anteriores, nas semanas que antecedem ali as grandes provas das instituições aqui de São Paulo. E no pós-prova também estamos com vocês. Estamos durante as provas também com vocês. Não estranha se encontrar a gente numa sala de prova. Quem estava no Einstein, por favor, se você estava no Einstein, cruzou com a gente, colocaram. O Einstein teve a brilhante ideia de colocar a gente na mesma sala. Deixa eu dar um spoiler que o Daniel Zaidan, você, colega, que teve a garrafinha de água derrubada por esta criatura, já saiba, era ele mesmo, a gente estava na mesma sala para viver a experiência completa de prova e estar ali conversando com vocês. É um prazer sempre estar ali juntinho, tanto na nossa porta de prova e agora mais do que nunca fazendo a prova com vocês. E também no pós-prova, né, doutora Ana? Com as lives de apuração e as lives de correção que fazemos ali no momento pós-prova para estarmos ali junto com vocês por todo esse período, perfeito? Então, dito tudo isso, eu gostaria de introduzir, na verdade, porque quem vai se apresentar vai ser ele próprio, a lenda, o mito, o mago da preventiva, sabe tudo e mais um pouco. E também, diga-se de passagem, meu amigo pessoal também. Infelizmente, né, a gente tá tendo usando nosso livre-arbítrio para ser amigo pessoal. E hoje a gente tá com um pouco de inveja dele, né, porque ele vai gravar com a gente direto de Vitória. Onde e como a gente gostaria de estar? Vitória, no Espírito Santo. Então, queria convidar aqui para se apresentar para vocês e para a gente falar um pouquinho hoje, nesse nosso primeiro episódio, sobre a prova da Unicamp, que não é uma prova dissertativa, e sim uma prova objetiva de respostas curtas. Pode entrar, ou pode se apresentar aí. Pode entrar a qualquer momento. Vem aí, Lucas Padilha. Estou por aqui. Muito boa tarde para vocês, já que estamos conversando à tarde. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para todo mundo que está nos ouvindo. Eu sou o Lucas Padilha, sou médico de família e comunidade pela USP de Ribeirão Preto, sou um dos professores da preventiva aqui da Medley. Digo aqui da Medley porque estou nos estúdios Medley no Espírito Santo, também conhecido como um quarto da minha casa, que já teve a honra, vou chamar assim, né, de hospedar doutor Daniel Zaidan e doutora Ana Alcântara também. Mas tem um detalhe que o Wi-Fi está funcionando. Mas um prazer estar aqui conversando com vocês, e quando eu digo vocês, eu me refiro aos alunos, e sou capaz de suportar o doutor Daniel. Olha que abusado. O prazer é todo meu, viu, doutor Lucas? Apesar de você não ser tão educado, eu, como um bom apresentador, eu sou muito cortês, não é mesmo? Você viu que ele tirou o capixaba do discurso dele? Pois é. Achei rude da parte dele. Que seja bom frisar. Porque o discurso dele era: sou o Lucas Padilha, sou o capixaba. Aí ele faz assim com a mãozinha. De capixaba. Vamos falar do que interessa, pessoal? Mas tô com a camisa aqui, hein? Quero deixar registrado. 027. Lindo, isso mesmo, excelente. Também não falei que sou flamenguista, porque 2023 não foi um bom ano para o Flamengo. Não posso que opinar. barra. Confio em você. Bom, vamos pro que interessa. É uma coisa que eu efetivamente possa opinar. Vamos falar hoje, doutora Ana, nesse primeiro episódio aqui da nossa temporada, sobre a prova da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, da qual tenho muito orgulho de dizer
que me formei médico por lá. Eba, Que lindo, maravilhoso, oba. glorioso, vivi Palmas. ótimos tempos Quer lá. palmas? Quero palmas, pode puxar? Obrigado, palmas pra mim. Que tive a honra de cursar ali a minha faculdade de medicina. Tenho muitas saudades, estou muito saudosista dessa época. E é uma das provas de residência mais concorridas, né? Com maior quantidade de alunos ali prestando essa prova, por ter grandes programas ali de residência médicas em todas as áreas, tanto de acesso direto quanto de especialidades clínicas, cirúrgicas, pediátricas e assim por diante, né, Ana? Eu acho a prova da Unicamp, assim, ela sempre parece muito com a SURSE, né? Quando eu fui prestar a SURSE, eu estudava muito pela prova da Unicamp. E acho uma das poucas provas que elas são muito bem feitas. É uma prova que é muito difícil a gente conseguir, né, pedir recurso dela, porque a banca segue o padrão, é uma prova bonita ali, inclusive, da gente fazer, e que nada mais, ela não vai fugir do padrão dela de que vai ser mais prevalente ali na residência, né? E eu sei que esse ano teve muito bafafá, muita fofoca, é discursiva, não é? Aí lança que é objetivo ou discursivo. Aí aquele furor, né? Excelente. Fofoca que a gente ama. Exato. Fofoca. E a gente tá aqui pra acalmar o coração de vocês. Pra gente conversar um pouquinho, dar umas dicas aí de como se comportar diante de uma prova objetiva de respostas curtas. Doutor Lucas Padilha, tem uma pergunta pra você. Para você também, e também eu vou dar o meu parecer. Resumidamente aí para você, Lucas, o que você acha, como que você costuma ver, o que costuma ser mais prevalente aí, tanto na sua área como um todo, como você enxerga aí a prova da Unicamp, quais são os diferenciais dessa prova? Que, na minha opinião, também é uma das mais bem feitas aí do nosso estado. Pois é, eu já começo triste de ter que concordar com a doutora Ana. De fato, a que ponto eu cheguei, né, na vida. Mas, de fato, assim, é uma prova muito bem feita, muito bem estruturada. Acho uma prova justa. Acho que é uma prova que se preocupa pouco em colocar pegadinhas, por exemplo, para os candidatos, né? Então, enunciados costumam ser curtos, com comandos em caixa alta, inclusive, né? Então, para ficar bem claro o que está sendo perguntado ali, para não ter erro em relação a isso. Mas muito mais do que a forma como ela aborda esses questionamentos, né? O conteúdo é indiscutível, assim. Acho que a prova da Unicamp é uma prova muito consistente, você percebe coerência ao longo dos anos, coerência dentro da própria prova também. Então, pensando aí já, né, nessa prova objetiva de respostas curtas e diretas aí, né, como foi explicado pela Coreme, de momento algum eu fico preocupado assim, com como essa prova vai ser por dois motivos, né? O primeiro, porque eu não vou prestar, e fica aqui toda a minha solidariedade aos alunos. Pode cortar, dá uma cortadinha. Mas segundo, porque assim, uma banca que sempre foi... Tudo de bom. Uma banca que sempre foi muito ética, uma banca que sempre foi muito coerente, muito consistente, né? Como eu vinha dizendo aí para vocês. Então, tenho certeza que isso não vai gerar nenhum grau de dificuldade a mais para os alunos, principalmente os alunos que foram bem preparados ao longo do ano, no caso dos nossos alunos, assim. Mas em relação à minha área, como vocês falaram, a gente pede poucos recursos, a prova costuma vir muito bem explicada, até às vezes, quando tem um gabarito um pouco mais amplo, eles mesmos colocam as duas respostas possíveis ali, né, as duas maneiras de escrever. Então, acho uma prova muito, muito linda, com algumas especificidades, né, no caso da minha área, principalmente a saúde do trabalhador, mas que é completamente compatível aí com o perfil da instituição, já que lá a gente tem o maior ambulatório aí de saúde do trabalhador da América Latina, então nada mais justo de cobrar na seleção para residência aquilo que, de fato, o residente vai encontrar no seu serviço. Então, estou junto com vocês nessa aí de ser um grande entusiasta da prova da Unicamp. Primeira vez que ele concordou com a gente em 3 anos. Nosso querido ouvinte, para te colocar um pouquinho a par também do que está dizendo o edital, né? A Unicamp tradicionalmente tem uma prova em 2 períodos, né? É uma prova que acaba sendo cansativa justamente por essa transição, esse intervalo entre a manhã e a tarde, né? Geralmente é uma prova que a gente vai até preparado para ali tirar um soninho, dar uma descansada antes do período da tarde, almoçar tranquilo ali. E desse ano não vai ser diferente. A única diferença vai ser a forma de cobrança das questões. Tradicionalmente, nos últimos anos, a gente viu oscilações grandes ali, né? Teve anos que teve uma prova dissertativa, teve anos que teve uma prova mista ali, objetiva e dissertativa, questões objetivas de múltipla escolha e questões dissertativas, né? E esse ano a banca trouxe pra gente uma novidade, né? Nos últimos anos não foi assim que foi feita a prova da Unicamp, mas uma prova objetiva de respostas curtas. A gente brinca, mas nada mais é do que uma prova dissertativa, mas com enfoque ali em você responder justamente o que está sendo pedido no comando. Não é aquela prova de vestibular de segunda fase que você precisa justificar conforme elaborado no tratado. Não, é uma prova objetiva de respostas curtas. Qual é o agente etiológico? Pá. Qual é a conduta? Pá. É uma coisa bem
ali bem concisa, bem direta, né? Como a Unicamp gosta de cobrar. Então, serão 2 períodos, né? Cada período aí com 60 questões de cada grande área. Então, aproximadamente ali 12 questões de cada grande área. É óbvio que isso sempre pode variar, mas idealmente isso é distribuído de forma igualitária. E durante esses 2 períodos aí de prova, né? E caso você queira saber um pouquinho mais, a gente tem disponível lá no nosso Medway Radar, nosso querido compilado aí de informações sobre os editais das provas de todo o Brasil. Tem lá mais informações para vocês darem uma olhadinha depois. A gente vai falar um pouquinho sobre o estilo de prova hoje, como se comportar aí como uma prova discursiva, alguns macetinhos, algumas dicas, né? Ana, conta um pouquinho pra gente o que você acha da prova da Unicamp. Falando da prova da Unicamp, eu acho que é bem interessante a gente frisar, quando eles colocaram esse adendo no nosso edital, que falaram que era de respostas curtas e objetivas, me lembrou muito a prova do IANSP. Eu sei que quando a gente vai fazer uma prova que tem algum componente dissertativo, muitas vezes a gente fica assim, nossa, vou escrever tudo que eu sei, me pediu 5 causas, eu vou escrever 10 causas para ver se eu tô ganhando aquela questão. Primeiro cuidado que eu dou aqui para eles, né, Dan, eu acho que a gente precisa reforçar, é que lembra que quem vai corrigir a tua prova não vai ser médico, vai ser uma pessoa que vai ser contratada ali pela banca para olhar se você escreveu de fato aquele gabarito correto ou não. Então, muitas vezes, quando a gente pensa em tentar extrapolar a resposta, isso não é uma estratégia que é segura e nem é efetiva, porque a gente tem que seguir o comando claro que aquela banca tá te pedindo. Falando um pouquinho ali de Unicamp, na clínica médica, eu sempre gosto de falar que é uma prova bonita, que é uma prova que parece muito com a SURSE, que a gente tem uma pegada muito ambulatorial e a gente tem uma pegada grande na infectologia. Então, não dá, por exemplo, para a gente ir para uma prova na Unicamp sem dominar hanseníase, principalmente pensando ali nos estados hansênicos. Não dá para ir para lá sem saber tratar uma insuficiência cardíaca ambulatorialmente. Diagnóstico ambulatorial ali, diferença de doenças infectoparasitárias. Ali a gente vai entrar ali no grande diagnóstico diferencial das pleques. Não dá para a gente ir para a prova da Unicamp sem isso. Por quê? Porque eles sabem que a gente vai ter contato com aquilo ali na residência e que vai ser um dos modelos principais. Conversando com os residentes, inclusive, que foram nossos alunos ano passado, sempre converso muito com a Julinha, ela me passa como é que tá acontecendo ali, o que é que tem de novidade, pra gente ter alguns spoilers, né, Dani? Porque, eu sempre falo, os alunos, eles não se livram, vocês não se livram da gente, você, nosso ouvinte, que é nosso aluno ou que ainda não é nosso aluno, não se livra da gente depois que você passa, porque a gente continua perguntando pra vocês como tá no serviço, o que é que tá aparecendo. E como vocês estão também, a gente quer saber também como vocês estão. A gente quer fofocar, né? E aí, exatamente. Tá namorando? Aí, deu certo aquele caso que começou no CR Medway, foi pra frente? Não sei. E a gente sabe que o perfil da Unicamp, cada vez mais, eles vêm gostando ali, principalmente pelo atendimento no PS, por ser de alto volume, sempre vai cair uma descompensação da cirrose, sempre vai cair uma síndrome febril pra gente fazer diagnóstico diferencial. Então, essa é a diferença da gente ter contato com quem tá dentro ali do hospital, pra gente poder, inclusive, pensando, vamos dar spoiler, Dani, que a gente tá tendo alguns eventos que a gente tá ficando ali mais próximo dos nossos alunos, fazendo dicas e apostas no nosso YouTube, alguns eventos também, como a gente tá tendo uns pra cima, como vocês devem ter visto, e aí a gente vai sempre se programando para estar próximo de vocês nesse período. Falei um pouquinho da clínica, me conta como é a PED da Unicamp. Vai fazer rasgação de seda? Vou, com certeza. Gente, eu faço muita rasgação de seda da Unicamp, eu sou muito fã de todas as áreas lá. Então, falando um pouquinho assim, acho que não só sobre a pediatria, mas sobre a graduação de lá e como é a instituição como um todo, né? Ali é o berço de grandes programas de saúde pública, né? Então, o Lucas vai com certeza saber disso até Quem mais é do Lucas, que eu. gente? Dr. Lucas Padilha, nosso convidado. É Lucas, gente, que isso? Ele tá aqui que com a Lucas? gente ainda. Dr. Lucas Padilha, nosso convidado Paidilha pros íntimos. Paidilha. Paidilha em algumas situações. Podem chamar ele de Paidilha também, gente. Ele cuida da gente. É o berço de grandes programas de saúde pública, né? Então, você vai ver uma pegada muito forte ali em saúde pública, em epidemiologia, e isso se reflete dentro das grandes áreas também. Então, quando você pega temas de pediatria, de clínica médica, são temas geralmente relevantes no contexto de saúde pública, né? A Ana deu o exemplo das doenças, das moléstias infectoparasitárias, né? Bonito que você Na falou. pediatria, a gente tem também uma infecto muito forte, a gente tem um viés epidemiológico, social, sanitário muito forte, porque é justamente a pegada que tem a graduação de lá. Não só isso também, né? O Lucas falou bem
A medicina do trabalhador lá é muito forte, a disciplina de emergências clínicas lá é muito forte, até costuma ser um dos nossos estágios mais fortes da graduação. Lá tem o Hospital da Mulher, a gente não conta com nenhum GO hoje aqui no nosso podcast, mas então eu vou fazer o castigo do monstro, né? Vou representar os GOs aqui também. Lá tem o Hospital da Mulher, tem o CAISM, né? Que é um dos maiores hospitais, se não o maior hospital de ginecologia e obstetrícia da América Latina, e que a gente recebe muitos casos ali referenciados, muitas patologias obstétricas graves, até raras, né, e patologias ginecológicas também. Então, é uma prova que ela vai abarcar temas de uma forma muito completa, muito holística, né, assim, a gente não vê uma prova extremamente selecionada, uma prova extremamente focada em só um tipo de tema, só um tipo de cobrança. É uma prova muito global, uma prova que se preocupa em cobrar ali do A ao Z da especialidade, mas não de uma forma de chegar no rodapé de livro, muito pelo contrário. Eu admiro muito a forma como as questões, isso em todas as áreas, conseguem pegar alguns detalhes de cada uma das especialidades e colocar aquilo de uma forma que não seja aprofundada a ponto de castigar o aluno para ele ter que ir lá estudar o rodapé de livro, sabe? Então, assim, eu sempre costumo dizer isso, são temas corriqueiros, cobrados de uma forma não fácil. Então, é muito difícil de você fazer esse equilíbrio e eu acho que a Unicamp é uma das instituições que consegue fazer isso de uma forma preciosa, sabe? Eu sou muito fãzinho de carteira da Unicamp. Aí agora falando um pouquinho... Eu queria só complementar duas coisas que vocês falaram aí. Acho que em relação à Ana, atenção total ao comando mesmo. Então pediu, cite 4 complicações dessa doença. Eu sei 10. Cara, se você coloca 10, a primeira coisa que você está mostrando é que você não sabe contar até 4 ali, né? Então, ou que você não sabe obedecer a um comando simples, né? Que é obedeça o que tem que fazer. Então, assim... É um ato de rebeldia. Acho que se eu sou o chefe desse serviço, e eu não sou chefe nem da minha casa aqui, né? Mas se eu sou o chefe do serviço, eu vejo como, cara, essa pessoa não sabe cumprir comandos simples aqui, né? Então, não sei se eu quero essa pessoa dividindo o meu dia a dia aí pelos próximos 3 anos, né? Então, acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. E em relação às políticas públicas de saúde que o Dan falou, acho que isso é muito forte, acho que é a banca que mais se posiciona politicamente, inclusive, em relação a tocar em temas que muitas vezes são negligenciados aí. Então, eu acho que você pode esperar na sua prova de preventiva desse ano. É importante que você tenha domínio aí em relação a casos de saúde pública, febre maculosa. Acho que é a principal aposta do ano. Ai, deixa na clínica. Todo mundo tá brigando pela febre maculosa esse ano. Acho que isso aparece, mas acho que principalmente mudança no NASF, né? Enfim, não uma substituição do NASF, mas um novo programa do governo que chama eMulti ali, né? Que a partir de maio começou a aparecer. E o padrão ali, né? Da retomada dos mais médicos. Então, temas que muitas bancas fogem, né? Não vou tocar nesse ponto, não vou me posicionar politicamente. Sem dúvida aparecerão na prova da Unicamp, porque apareceu justamente isso nos últimos anos. Então, já fica aí, você veio se divertir no podcast, você acabou tendo mais assuntos para estudar aí para sua prova. E vamos perguntar, mas quem é que manda na casa do Padilha? Jorginho. Jorge Henrique? O Jorginho, sem dúvida. Quem não conhece aí é um boxer de 7 meses que a gente tem aqui em casa. Perfeito. Basicamente, nós que o doutor Daniel roubar a comidinha dele, o iogurte dele. Lamento, proteção dos animais não foi meu forte esse dia. Voltando pro que interessa, né? Vamos focar? Pode ser? Pode sim. Dá licença. Me distraia fácil, obrigado. desculpa. Tá. Não, então falando da pediatria, só pra gente voltar aqui pra prova mesmo, a pediatria da Unicamp, assim como a clínica médica também, e assim como a cirurgia também, são especialidades que a gente tem muito enfoque na semiologia, Ana, desde o começo. Ana e Lucas, né, perdão. Aqui a gente tem muito enfoque na semiologia ali desde o começo, né? Então, no 3º ano, nossa disciplina de semiologia é muito forte, eu fui monitor da SEMI, inclusive. Ah, que lindo! E é muito... Eles focam muito ali na teoria da semiologia, em como você busca os achados, como você raciocina, elabora diagnóstico topológico, diagnóstico sindrômico, diagnóstico anatômico, diagnóstico etiológico. Então, é muito... o investimento deles na graduação para você pensar como médico ali na semiologia, para você pensar estratificando aí as suas hipóteses diagnósticas construídas em cima de um raciocínio clínico, é justamente o que aparece na prova. E na pediatria não é diferente. Aí, o investimento do enunciado em descrever um exame físico, em descrever uma história muito bem feita, vai te entregar a resposta da sua questão. Então, em questões dissertativas, especialmente da pediatria, você entender a semiologia por trás vai te ajudar a dar o diagnóstico. Não sofra
ali analisando pormenores dos exames complementares, não que eles não sejam importantes, muito pelo contrário, eles são, mas diferente de uma prova da USP, por exemplo, que tem um viés de cobrar muito exame complementar, a prova da Unicamp vai ser o exame físico e uma boa anamnese bem construída, sabe? E geralmente vai versar sobre coisas mais corriqueiras dentro das doenças, grandes doenças pediátricas, tratamento ou conduta, hipótese diagnóstica e, por vezes, ali um agente etiológico pipoca vez ou outra, tá? Então, assim, é uma prova que tem algumas peculiaridades, inclusive de temas pediátricos, mas dentro da pediatria, eles também conseguem dosar aquele equilíbrio entre as diferentes segmentações da pediatria. Entre o ambulatório, entre a emergência, que é muito forte lá também, entre a neonatologia, inclusive lá tem manuais de neonatologia próprios do serviço, que tem condutas que não que sejam diferentes, né, mas dos outros serviços, mas que são uma organização estrutural muito particular ali da Unicamp, do CAISM, né, do Hospital da Mulher. Então, é uma prova que, no meu conceber também, dentro da pediatria, é uma prova que eu acho gostosa de fazer. Querido aluno, querido ouvinte, eu sei que é ruim quando vocês escutam a gente falar que é uma prova gostosa de fazer, mas é uma prova que o raciocínio clínico ele é precioso, ele é bonito de você fazer. Então, é uma prova que tende a manter esse padrão mesmo quando ela muda a forma de cobrança, se é objetiva de múltipla escolha, se é objetiva de respostas curtas e assim por diante. Eu acho legal falar sobre isso, porque eu lembro que o grande fonte de desespero quando falaram que ia ser uma prova discursiva foi: vai mudar o assunto, o que é que vai acontecer? E a gente já viveu isso com o USP São Paulo há uns 2 anos, quando a gente teve a mudança ali de sair prova prática, entre uma prova discursiva também. Eles não vão ter muito trabalho, gente, muita criatividade para criar novas questões, novas estações, novos assuntos. A gente vai fazer o quê? Transformar uma questão que inicialmente era objetiva, tira os itens e transforma ela em uma questão que vai ser discursiva. Então, a gente consegue desmembrar a questão. Eu acho que isso é importante pra gente não criar pânico de mudou, vai mudar o tema, vai mudar aquilo. Eventualmente, vai cair um foco ou outro diferente, mas lembra que a banca também quer aquela objetividade, também quer seguir aquele padrão. Então, a gente pode manter, por exemplo, tem uma questão de tratamento ambulatorial de asma. Vai fazer uma nova questão 100%? Não. A gente vai tirar os itens e vai te perguntar para você escrever em 1, 2 linhas ali o que você vai fazer futuramente. Então, esse é um ponto interessante. E, Padilha, você acha que isso se mantém também na preventiva? Você acha que esse padrão pode manter? Certeza, Ana. E quero preparar os alunos já para uma coisa importantíssima que vai acontecer. A porcentagem de acertos vai diminuir. Porque quando a gente faz uma prova objetiva, a gente olha ali a alternativa, às vezes a gente não lembraria isso ativamente, sim, mas aí aparece ali, por exemplo, o nome da agente etiológico e fala, putz, é isso. Aí vem na memória visual ali, né, aquilo no slide, no resumo e tal. Então, isso não vai acontecer na sua prova, né? Enfim, eu espero que você não precise nem contar com a sorte ou qualquer coisa do tipo assim, mas eventualmente, né, a questão, aquela porcentagem que a gente acerta no chute, caso a gente não soubesse ali, isso vai diminuir um pouco, a chance da gente lembrar um assunto ali, né, quando tá lendo e fala, putz, é isso mesmo, eu lembro que era isso, uma palavra que vai fugir, né. Eu lembro que quando eu fiz uma prova que era nesse estilo, e eu não lembrava da palavra cistocele, eu lembrava do que o professor falava, né, também. Lembrava do quadro. Nossa, eu não lembrava dessa palavra também. Do nada, ele tirou uma cistocele. Que coisa. Eu ficaria em dúvida onde eu colocaria o H do Crohn. O H do Crohn. Pouco se fala sobre o H do Crohn. Onde você colocaria? Depois do R? Eu colocaria depois do O. Bonito, acertou, parabéns. Crohn, acertei, obrigado. Se eu falar onde eu colocaria, tem chance desse episódio nem falar. Ô, Lucas Padilha, o Ministério Público não pode derrubar. Deixa o H lá, deixa quietinho. onde ele tem que ficar. No caso, fala da cistocele. Volta da cistocele. Cistocele, a gente dispersou, desculpa. Nesse caso, enfim, não voltou, não acertei essa questão. E até escrevi, o meu professor lá do 7º período, ele falava, tem que lembrar de bola na vagina quando falar em cistocele e tal. E aí eu deixei escrito ali no rodapé da prova, inclusive, bola na vagina, para ver se eu lembrava. Enfim, lembrei descendo as escadas ali da prova, foi no pós-prova. Isso vai acontecer, né? Isso é muito natural que aconteça, então, sem desespero, é uma prova diferente. E eu tava lembrando hoje, né, quando a gente tava já começando aqui o esquenta pro episódio, que no meu ano de Enem eu tive essa mudança aí, né, o Enem eu acho que tinha 63 questões, e aí foi já 1980? 2009. 1900 quando tinha tinta pena ainda ali, ó. Era Vargas. Vale a pena. A gente não tinha nascido ainda. Não. Mas vai vir algum título de futebol aí, vai.
O dia do hexacampeonato. Tá vendo? Não. Eu sabia. Eu sei não. disso porque Eu sabia. ao lado do meu local de prova começaram a soltar fogos, eu não aguentei Sim. mais ficar dentro da sala, fiz uma redação direta ali e fui ver o meu time ser campeão. Deu tudo certo, passei na faculdade, mas foi o primeiro ano que saí então desse modelo de 63 para 180 perguntas. E o que aconteceu foi exatamente isso, só mudou a quantidade de perguntas, a forma que foi perguntada alguma coisa, a preparação que eu fazia ali para aquelas 63 questões foi a mesma, que me ajudou a resolver essas 180, e eu acho que os nossos alunos vão perceber isso com muita tranquilidade quando estiverem fazendo a prova também. Eu lembrei agora, desculpa, te Não, cortei, pode né? falar, É pode hábito, eu falo muito, Não, gente. ia perguntar Depois outra eu vou coisa. pedir pro Padilha contar pra vocês como foi a volta de Ribeirão Preto comigo na mesma van, a qual eu não parei de falar Eu não vai ininterruptamente. pedir para fazer Isso é de praxe, né? Isso é de praxe já, né? já são Doutora acostumados. Ana Logorreica, apelido, atende também Não. sobre a alcunha de logorreia. Mas dessa vez é importante E o de que eu vou falar. logorreia e cistocélia. Hoje Isso. 2 palavras novas que a Mas gente tá falando hoje, aqui. mas é importante o que eu vou falar, tá bom? Foco. Vai. Quando eu fui fazer quando eu fui fazer a prova do IANSP, né, antes da mudança desse ano, a gente fazia de manhã a prova objetiva, almoçava e voltava para fazer a prova discursiva. Muitas vezes pode acontecer, por exemplo, que o Padilha falou de anotar ali, tá em dúvida de uma palavra, ou tem alguma conta que quer que seja que precise fazer. Sempre perguntem ali na sala de vocês se vocês têm alguma folha rascunho disponível ou algum local que vocês possam fazer esse rascunho. No meu ano, por exemplo, lá no IANSP, o fiscal falou que eu não teria uma folha de rascunho, mas que eles só considerariam o que estava escrito nas linhas. Então, eu poderia escrever nas laterais. Beleza. Ano passado, os meninos já tinham folha rascunho. Então, só para vocês terem cuidado, em termos de rasurei, errei uma palavra, qual é o comando que eles vão deixar que eu possa corrigir? Vou ter que colocar entre parênteses, tenho que colocar digo. Então, perguntem ali para o fiscal de vocês, para vocês estarem respaldados. É uma dica prática. Na hora a gente borra, passa uma mão em cima de uma caneta, algo do tipo, e é uma coisa que a gente não fala. E na hora a gente sente essa dor, né? E geralmente vai ter Lágrimas isso, também, né? claro. Sim, lágrimas, Vai ter Pode isso borrar claro. Vai ter isso claro também nas orientações, né? Acho que é um ponto importante de atenção, né? De dar uma olhada ali no momento da prova, se tem essa orientação, se tem esse viés ali. Aproveitando disso, não só sobre a parte de conteúdo, no que vocês acham que isso afeta a experiência do aluno para a prova, do candidato, no caso? Cara, pensando nessa mudança pra discursiva, né? Eu acho que o meu grande medo é muito exatamente o que o Padilha falou, que às vezes a gente não lembra exatamente a palavra e naquela hora vai ter que vir esse raciocínio mais rápido. Então, eu acho que uma das formas que vocês vão conseguir vai precisar de treino para esse momento daquela prova. Treino em fazer algumas questões discursivas, como, por exemplo, ali a gente tinha na segunda fase do IANSP, multimídia, os nossos alunos que têm disponível esse material para fazer teste também, nossos alunos que são alunos do CR Medway, o online ou presencial, que tem acesso ao CR online, a gente tem os simulados miscelânea, por exemplo, que são questões abertas que vocês vão ter que responder em um tempo curto, com um comando bem direto, então a gente consegue fazer esse treinamento de uma forma mais efetiva, porque eu acho que o que mais vai impactar vai ser o baque, exatamente como o Padilha falou, da gente ver uma nota menor, não porque a gente não sabia, mas eu já sinto que vai sair um pouco mais chateado de eu sabia, mas eu não lembrava a palavra, eu não lembrava quem é que fazia ali da parte dos IECAS, como é que escrevia tal palavra, será que eu escrevi e vão considerar ou não? Eu acho que vai gerar muitos e se considerarem, a gente vai sair com um sentimento muito de insegurança. Eu digo a gente, porque a gente vai estar lá em Campinas junto com vocês, né? Nessa prova é sempre um prazer pra gente estar nas portas de prova, corrigindo com vocês, fazendo prova com vocês. E eu sei que também vai ser um dia desafiador pra gente, né? Com certeza. Não, e até tem uma tentar questão... evitar, desculpa, Dan, Não, pode tentar falar, evitar também essa síndrome do alecrim dourado, às vezes aí, né? De que, nossa, logo no meu ano foi mudar. Verdade. Não mudou por sua causa, tá bom? E outra coisa, não mudou só pra você. Mudou Ai, pra meu todo Deus. mundo, O né? Ministério Público estiver assistindo isso. Ai, meu É o Deus, jeitinho gente, dele. É porque isso. esse é um pensamento que Mas é bloqueia as verdade. pessoas na hora da prova, né? Meu Deus, Tudo. contra tudo e contra todos. Não, meu amigo, é o tempo todo você contra você, assim, sabe? Então, você fazendo o seu melhor Falou em bonito, diferentes né? cenários, Bonito. porque são diferentes bancas, assim. Então, é se vencer em mais um momento ali, oferecer o seu melhor, torcer para que o seu melhor seja melhor do que o melhor de outras pessoas ali no mesmo dia, para que você conquiste essa vaga, mas achar que, nossa, logo no meu ano fez isso, agora eu vou ser prejudicado, ou eu, enfim, mudou para todo mundo que vai prestar a Unicamp esse ano. A Unicamp resolveu mudar
ela não te consultou porque não foi por sua causa, né? Então, realmente, assim, eu realmente estou falando isso com carinho, porque, assim, se você chegar na prova com esse pensamento, isso sem dúvida vai te prejudicar, sabe? Então, as mudanças não aconteceram para te prejudicar, elas aconteceram pela dinâmica da prova da Unicamp, que é uma instituição historicamente, todas as mudanças que fez na cobrança, continuou selecionando excelentes residentes, continuou sendo uma excelente banca. Então, acredito que também vai ser uma excelente mudança e a gente vai perceber isso agora no final desse primeiro dia aí de aplicação, né, no dia 20 de novembro, a gente vai ver como que isso impactou em relação ao cansaço, né, em relação a fazer uma prova objetiva de respostas curtas de manhã e também à tarde, mas que a gente não tem dúvida de que vai continuar selecionando os melhores candidatos também, né, e a gente torce para que você esteja aí, né? Exato. E vocês acham que, na opinião de vocês, será mais cansativo? Eu acho que isso é muito pessoal, né? Mas eu acho que isso é algo também pra gente se deparar. Porque uma coisa é você fazer uma prova objetiva de múltipla escolha, que você tem as alternativas ali colocadas, que você tem que raciocinar em cima daquilo ali. A outra coisa é você construir um raciocínio a partir de uma pergunta muito aberta, né? Do zero. Eu acho que tem gente que lida melhor com você responder de forma aberta, mas eu acho que, de certa forma, também é um pouco mais cansativo, né? Porque você precisa meio que montar uma coisa... A sinapse do zero. Você precisa, exato, e você precisa, tipo... Por vezes você vai se deparar com uma situação de que você enfrenta ali mais de uma possibilidade de resposta na sua cabeça e de pensar como que eu vou traduzir o que eu tô pensando em uma resposta, em uma linha, em meia linha, em 2 linhas, o que quer que seja. Então... Eu acho que é muito variável, assim, na minha opinião, na minha visão, é um pouco mais cansativo desse ponto de vista. Não tanto do ponto de vista ali de tempo gasto por questão, que eu acho que de certa forma vai ser parecido, mas do ponto de vista de construção do raciocínio e transformação do que você está pensando em algo palatável ali pro corretor conseguir pegar a sua resposta e encaixar dentro das 2 ou 3 possibilidades de resposta, né? Que a gente sabe que vai ter mais de uma possibilidade de resposta em boa parte das questões, né? Algumas não, mas algumas podem ter mais de uma possibilidade de escrita. Então, tipo, invaginação intestinal e intussuscepção são sinônimos, né? Então, você tem como considerar ali os dois. Então, na minha visão, eu acho que do ponto de vista de experiência também vai ser um pouco mais cansativo. E acho que, tradicionalmente, a prova da Unicamp, a da tarde, a gente geralmente vai pior. Quando eu prestei, nossa, eu fui muito pior na prova da tarde, porque você já tá com cansaço da prova da manhã. Então, isso é algo também para vocês terem em mente ali. Durante aquele período do almoço, entre a prova da manhã e da tarde, sabendo já que vai ser mais cansativo, se prepare para você conseguir ter pelo menos ali alguns minutinhos de descanso antes de entrar na outra prova. Se prepare ali para você saber mais ou menos em que local você vai almoçar, você vai conseguir comer para você poder voltar, para não ficar naquela correria de chegar de sopetão em cima da hora e já chegar para fazer a prova da tarde completamente baqueado, porque já é cansativo por si só, vai ser um pouco mais cansativo considerando isso que a gente falou, então que isso minimize ali os vieses de possibilidade que possam te atrapalhar durante a prova. Mas eu tenho um ponto Eu acredito que isso acontece, concordo completamente com você, mas acho que agora a gente não vai ter diferença entre os estilos de manhã e de tarde, né? Então, sim, com certeza. Acho que você vai chegar à tarde sabendo o que você vai encontrar. Exato, Muitas não, pessoas perfeito. chegavam, né, com esse medo, assim, né, de fazer, vou fazer 2 provas diferentes, vou fazer uma gincana aqui na Unicamp e tal. Então, acho que a gente vai ter esse ponto positivo. Eu detesto ser a pessoa mais otimista do ambiente, mas eu acredito que... Geralmente sou eu. Tradicionalmente, não sou, inclusive. Assustei. Esse Golden Retriever aqui, mas eu ainda vejo esse ponto positivo de que acho que as dicas do Dan são super pertinentes, principalmente em questões leves aí, né? Então, voltar à tarde descansado, tranquilo, hidratado. Mas acho que você, além de tudo, vai chegar à tarde tendo uma noção já do que pode aparecer e acho que isso pode acabar ajudando também alguns candidatos para essa prova da tarde aí. Não tenho dúvidas de que vai ser cansativo, né? Mas acho que apesar desse raciocínio diferente aí que vai ter que vai exigir mais do candidato, acho que o candidato vai ter um efeito surpresa menor na prova da tarde aí. Sabe uma coisa que me preocupa também? É que... O que te preocupa também, doutora Ana? Me fala, Padilha. Conta tudo, não esconda nada da gente. Vou contar, então, o que me preocupa. Vocês estão preocupados, né, em saber com o que eu me preocupo. Vou falar. Gente, o que me preocupa também é que quando a gente sai dessas provas, eu percebo muito que os alunos ficam muito remoendo o que aconteceu naquela prova. E principalmente quando a gente tá falando ali de uma prova discursiva, eu sei o que vai acontecer. Vão chegar, será que vai considerar tal palavra? Será que quando eu escrevi aquilo vão considerar? Será?
Nesses muitos serás, a gente pode entrar numa seara perigosa, numa seara de sofrer antes de saber o que realmente está acontecendo. Do sofrer sem saber como é que vai vir o gabarito, se vão permitir ampliação de gabarito ou não. Então, tomem cuidado, assim, eu acho bem válido a gente pensar nesse pós-prova, tanto imediato, porque as provas não vão parar. A gente vai ter ali no comecinho de dezembro, tem Unifesp, tem USP São Paulo, que vão ter outras instituições que também, com certeza, vão estar ali nas primeiras escolhas de vocês. Então, não percam tempo remoendo esses serás. Espera, o que tiver recurso, se tiver recurso, a gente vai estar ali nas nossas lives de correção, dizendo se tem recurso ou não, e vocês já vão ter a facilidade de entrar no nosso Medway Radar, tudo bonitinho no PDF, para vocês terem recurso para mandar ou não, pedindo ampliação de gabarito, o que quer que seja. Mas tomem cuidado com essas muitas especulações no pós-prova, para vocês não se desgastarem mais do que o necessário e se desgastarem para as próximas provas. Eu acho que esse é um ponto importante também, que eu me preocupo quando é uma prova discursiva, porque eu lembro quando eu saí do IANSP, que eu ficava, será que vão aceitar tal palavra? Mas eu coloquei uma letra errada, será que vai tirar o ponto? E não vai, meu ponto vai ficar assim. E a gente só tem como ter essa certeza quando sai o nosso espelho de prova, os gabaritos, as nossas notas, e aí a gente corre atrás de recurso, de pedir para ver espelho, o que quer que seja. Mas eu acho que isso é um ponto que vale nossa atenção. Perfeito, Ana. Bom, tá vendo? Era importante o que eu tinha pra falar. Dessa vez, era. Era importante, realmente. E lembrar que a prova que você faz de manhã, fui muito mal de manhã. Isso pode impactar, lógico, né? Se você tá pensando que foi mal, mas isso não... O fato de você ter errado a questão 18 da manhã não vai anular o que você vai acertar na questão 42 da tarde. Então, tentar, na medida do possível, eu sei que a gente fala de um lugar de muito conforto aqui, né, que é não estar prestando a prova ou prestar sem ser para ser aprovado, né, novamente. Vai fazer a prova de clínica, Dan? Dessa vez também? Certeza, tá bom. Excelente. Mas acho isso, né, acho que tentar também, na medida do possível, né, não fui bem nessa questão, beleza, vou para a próxima, a gente fala isso até para as provas práticas também, em relação às estações, quando a gente conversa sobre isso, então, de ter esse cuidado. Não, era isso. Finalizei. Tá vendo? Parabéns pra mim, que trouxe uma reflexão útil, muito né? Bom. Gente, pra gente ir pros nossos finalmentes aí, o que vocês dariam de dica pra fazer uma boa prova objetiva de respostas curtas aí? Como que vocês montam ali um know-how pra resolver a questão? Dicas aí. Cada um fala uma. Não deixa a questão em branco. Não deixa a questão em branco. Dica importante. Eu acho que isso vou passar vergonha aqui, né? Era isso que eu queria falar no raciocínio anterior, que acabou me fugindo aqui, né? Então, meu Deus, o cara vai ler isso e vai tirar ponto de mim na próxima, porque eu escrevi esse absurdo aqui, né? Não deixa a questão em branco. Eu acho que mas pode não ser, beleza. O não você já tem, né? É assim que a gente corre atrás dela. A humilhação. Isso, excelente. A aprovação. Dica aí, Ana. Dá uma dica. Ele não me deixa falar. Ele tá usando psicologia reversa agora comigo, ele não me deixa falar. Não, mas o que eu quero reforçar com vocês obedeçam o comando da questão. São 3 causas? São 3 causas, não são 10, não são 5. Olha a afobação, escreve o que o comando tá te pedindo, certo? E prestem, por favor, atenção no que tá te falando antes, se você pode rasurar, como você corrige aquilo. Eu sei, são dicas que agora parecem bobas, mas na hora é extremamente relevante. E uma coisa que eu sempre gosto de falar para os alunos quando conversam comigo, primeira vez que eu prestei prova de residência, eu tenho enxaqueca. Com a aura, faço profilaxia, e simplesmente no dia eu esqueci de tomar meu remédio. E tive a pior crise de enxaqueca da minha vida durante uma prova. Então, não banalizem essas pequenas coisas antes. Confiram os remedinhos de vocês, tenham uma alimentação balanceada antes. Tentem não fugir muito ali do habitual, não pedir uma pizza cheia de recheio antes do dia, algo que você não esteja habituado, porque muitos vêm de fora de São Paulo para prestar essa prova, né? E a gente não pode correr o risco de nenhum fator externo atrapalhar a gente, tanto de chegar na prova, quanto deslocamento e tudo mais, quanto da execução mesmo da prova. Beleza? E você, Daniel Zaidan? O que você... Eu tenho 2 dicas importantes. Únicas dicas? Não, tem mais dicas. Mas a primeira que eu queria dar preste atenção no que é negado no seu enunciado. Porque o enunciado, quando você tem uma questão que vai te pedir uma resposta aberta, ele vai ter que ser um pouquinho mais detalhista. Na alternativa, ele é detalhista, sim, para você chegar na resposta correta, mas quando você tem uma resposta aberta, você precisa, de certa forma, investir um pouquinho mais em coisas, em pistas, para que o candidato
caia no caminho certo e para que você não abra margem para recurso. Então, por vezes, você se depara com um enunciado que ele é um pouquinho mais direcionado, um pouquinho mais detalhado, ele te dá mais pistas. E as pistas podem ser tanto positivas quanto negativas. Então, você vê achados que vão contar para o seu favor da sua resposta, do seu diagnóstico, da sua resposta ao diagnóstico, tratamento, enfim, final, ou achados que são negativos para te fazer pensar contra alguma possibilidade de diagnóstico. Então, você olhar ali, por exemplo, paciente tal, com quadro XYZ, nega X, nega Y, nega P, nega T, nega O, nega XPTO ali, nega um monte de coisa. Isso é importante também, prestem atenção nas negações. Segunda dica que eu vou dar para vocês, isso eu fazia quando eu fazia questões abertas. Especialmente na Unicamp, que como o Lucas falou bem, o comando já vem direto em caps lock ali para você ver. Olhem primeiro o comando. Perfeito, também fazia isso. Eu acho isso uma estratégia muito inteligente. Sabe por quê? Isso não é uma estratégia universal, então pode ser que para você não funcione. Mas quando você olha primeiro o comando e você depois olha o enunciado, a sua visão sobre o que está sendo dito ali vai ser diferente. Você já procura a resposta, né? Você procura ali, você pega a pontinha final para você conseguir direcionar o seu raciocínio para o ponto certo. Tudo bem, isso não é uma estratégia universal. Tem gente que não se dá bem com esse tipo de estratégia. Mas isso é uma pista, é uma dica para você que talvez que tenha um pouquinho de dificuldade em questões objetivas, de respostas curtas, em questões dissertativas, tente começar do final. Pega o comando da questão, isso vale em especial para a Unicamp, e tenta voltar ali para você ler o enunciado. Nem que você faça isso numa segunda lida. Termina de ler e pega o comando da questão e volta de novo. Mas isso para mim dava muito certo, porque eu já lia de uma forma direcionada para saber o que eu teria que prestar atenção naquele enunciado para poder responder. Concorda, Dr. Lucas? Não poderia concordar mais com isso. Tá Hoje ele tá tão concordando com a gente, né? Que pode felicidade. Economizar nosso tempo, inclusive, em relação a isso, né? Então, o que eu vou buscar ali no enunciado, acho que faz muito sentido. Vou devolver a palavra para a doutora Ana, né? Porque ela tá achando que eu tô tolindo ela do direito de fala. Não. Que eu passei até aqui doutora Ana, o convidado tem prioridade de fala. Tá bom. Doutor Lucas, você tem mais alguma dica? Tudo bem. Conta pra gente como é que tá o dia em Vitória, Lucas. Conta aí, doutor Lucas. Acho que a doutora Ana foi muito feliz em falar em relação a hábitos alimentares. Eu tô até espantada que ele tá concordando comigo hoje. Se vocês quiserem conhecer algum lugar maneiro ali em Campinas, é pós-prova, né? Pré-prova não é momento para isso. Né? Aí você, no seu pós-prova, ativa o aplicativo que mais lhe convier aí, que a cidade possa te oferecer ali também, né? Tô falando de iFood, de Rappi. Bom, é bom deixar... Que bom que você delimitou. Certo. Fico feliz, prossiga. Não sei se eu devo, mas continua. Prossiga também, no seu raciocínio. Não. Entendi, prossiga no seu raciocínio. Se quiserem investir aí também, né? Mas isso, né? Então, de tomar cuidado, de não deixar questões em branco, acho que faz parte. De entender que isso é uma prova, eu acho que é bem clichê, não é um lugar que eu gosto de estar assim, mas realmente isso não vai definir se você sabe ou não. Mas acho que a prova da Unicamp é uma das provas que mais seleciona quem realmente sabe ou não, e agora está indo ainda mais nessa direção. Uma dica final ali, né, para a gente já ir para os nossos comemorativos aqui, é que de fato a gente tente simular isso, né? Para isso que serve um simulado, né? Então, meu Deus, a Unicamp vai cobrar respostas objetivas curtas agora. Ela sempre cobrou isso, né? Você tem esses modelos aí para você fazer esse teste. Será que eu vou dar conta de fazer isso no tempo? Treina, testa, né? Você tem provas antigas, faz simulando bem essa questão aí, que eu acho que você não vai ser pego de surpresa em relação a isso, não. Perfeito. Doutora Ana, tem mais alguma dica? Porque eu tenho mais duas. Não, pode falar por mim, então. Falar? Posso falar? Hoje eu tô dando direito de fala. Eba! Vou falar uma pra mim e uma pra você. Tá bom, pode falar. A primeira dica que eu dou é... Depois que vocês chegarem na resposta final, então vamos supor, deixa eu dar um exemplo, uma questão de cirurgia que cai muito a TLS, vamos supor que você tenha lá uma questão de um paciente que sofreu um trauma automobilístico, tá com uma dispneia, um desconforto respiratório, uma instabilidade hemodinâmica e uma diminuição de ausculta ali do lado direito. Pô, pneumotórax hipertensivo, beleza. Primeira hipótese que veio na minha cabeça. Responde lá. Qual a hipótese diagnóstica? Pneumotórax hipertensivo. Antes de você realmente bater o martelo da resposta, pega essa resposta que você achou que encaixa e leia o enunciado de novo pensando nela. Veja, faça um double check para você ver se realmente vale a pena, se realmente encaixa, se realmente vale aquela resposta para o que está sendo proposto no enunciado. Dica 1. Dica 2. Treine com as questões... Dica 4, na verdade, né? Dei muita dica. Treine com as questões objetivas de múltipla escolha. Perfeito.
tapa as alternativas, né? Tapa as alternativas, olha o comando da questão e veja como você responderia aquela resposta. Como você faria aquela resposta se aquela questão fosse uma questão discursiva. Porque, no final das contas, a gente tem dito aqui no nosso episódio que o modelo de prova não vai mudar. Que o modelo mudou a forma que é feita ali a análise da questão, a forma que é feita. Mas o modelo de cobrança das questões, o modelo de temas, os índices prioritários, os focos prioritários não vão mudar. Então, se você pegar uma prova da Unicamp objetiva de múltipla escolha dos últimos anos, você vai pegar mais ou menos o cerne, o tronco ali do que é aquela questão para você conseguir fazer. E só transformar ali de uma prova objetiva de múltipla escolha em uma prova dissertativa. Hablou. Hablei? Hablou. Fui bem? Então tá bom. Achei lindo. Achei. Poderia trabalhar com isso, inclusive. Ai, que bom. E quero fico feliz. desejar, né, boa prova para as pessoas aí, né? Não só para a prova da Unicamp, mas também para o USP Ribeirão, que é a prova mais próxima aí. Se vocês estiverem ouvindo esse ela, episódio tá assim que chegando. ele sair, né? Só se Estarei fala lá dela. também, né? Tô Ah, lá que Só se lindo. fala na dela. Califórnia brasileira. Estaremos lá Então- pré-prova, pós-prova também, durante a prova com vocês. Experiência completa. Experiência completa aí pra cobrir a prova pra E, vocês. gente, quando a gente vai na porta de prova, fala com a gente. É, A gente adora exato. encontrar com vocês nas portas de prova. Chega lá, Dá a um gente vai dar o abraço. sabedorio. Uhum. Tem sabedoria, a gente vai dar um abraço, aquela palavra de conforto. E há boatos de que quem fala com a gente na porta de prova, passa. Um Exato. abraço da aprovação. Abraço da aprovação, exato. A Então- bênção final. Por favor, encontrou com a gente vai estar nessas portas de prova, Unicamp e todas as outras. Fala com a gente que é a época do ano que a gente mais curte, porque a gente tem maior chance de estar pertinho de vocês. E é um prazer estar ali dando aquele abraço final. E quem sabe na mesma sala de prova. Exato. Não é mesmo? Quem sabe? Galera, então, finalizando aqui nosso episódio, primeiro eu queria agradecer a presença do Lucas Achei aí. que era minha. Do Lucas Padilha. A sua já vem, já. Primeiro Ah. convidado. Tá? O podcast, você que está aqui, eu já estou em mais de uma temporada. Tá bom. Então, deixa eu te ensinar. Eu Não não tenho tem paciência pra quem tá para começando. É. Não tenho paciência pra quem tá começando. Deixa eu te ensinar. Tá É bom. primeiro convidado, depois quem tá de host. É que eu gosto de ser o centro das atenções. Então Muito você difícil, terapeuta muito difícil isso. trabalhar com quem é filha única. Nossa, Muito difícil. Primeiro convidado, Dr. Tá bom. Lucas Padilha. É que a gente precisa honra, continuar tendo a Que honra. hospedagem em Vitória, né? Exatamente. Dr. Lucas Padilha, que honra ter você aqui no nosso podcast, abrilhantando-nos com o seu conhecimento, não somente em medicina preventiva e medicina da família e comunidade, como também as suas técnicas aí de realização de provas, as suas malemolências e a sua simpatia, o seu carisma. É sempre um prazer inenarrável estar com você, Dr. Lucas. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Muito feliz, muito feliz. Ainda mais feliz de ser de forma virtual, porque nos mantém com essa distância de segurança aqui, né? Que a intimidade que a gente tem já nos proporciona agressões e cusparadas na cara aí no meio de uma argumentação. Achei que funcionou bem, então que a gente mantenha a nossa amizade sendo uma amizade virtual. Fica aí a minha sugestão. Aí também. Exato. Que cara chato! Adorei te ver, não venho mais. Beijo, tchau, tchau. Mas é um grande prazer, assim, ter mais esse espaço de contato com os alunos também. Espero que você que esteja ouvindo aí realmente faça uma boa prova. Espero que você seja feliz, se a sua felicidade passar por fazer uma boa prova, que isso aconteça aí para você também. E a gente se encontra em vários outros momentos aí, em sala de aula, em porta de prova. Ana e Dan, é um prazer trabalhar com vocês, ter vocês aí no meu hall de amigos pessoais e hóspedes aqui. E agora, Eu amei. convidados. Deu margem pra gente Sobre- voltar. Oba! Espero que vocês tenham o mesmo futuro que Fátima Bernardes e William Bonner, hein? Ah, Ai, divórcio! que ótimo, Oba, ótimo, que oba. coisa! Ana, agora eu vou ter... Até o final da temporada, você, querido ouvinte, até o final da temporada eu vou revelar a alcunha que eu e Dr. Lucas chamamos Ana Alcântara. Mas eu só vou falar no último episódio a alcunha com a qual chamamos Ana Alcântara. Uma Vem grande aí. diva do pop. hein? Não. Uma grande diva do pop. A gente. dica é Beyoncé. Gente, Beyoncé. pelo amor de Deus. Mas vem aí, quinto episódio eu vou revelar. Gente, revelar. eu vou processar todo mundo. Eu vou revelar como a gente chama a doutora Ana Alcântara. Agora, para eu poder, né, enaltecer essa minha querida colega aqui de bancada, desse jornal que eu chamo de podcast. Galera, e Ana, né, na verdade, galera, me confundi já, me deixou desorganizado. Ana, é um prazer inenarrável começar essa temporada com você, que seja uma temporada de bons frutos, muitas risadas, muito aprendizado. É uma temporada mais curta, mas é uma temporada que é num momento muito peculiar aí para os nossos alunos. Que é adaptada. Eu já tô prevendo eles falando, putz, estava escutando vocês no intervalo entre provas, indo no trânsito ali, no metrô e tal, e na academia. Então,
É um prazer dividir essa jornada aqui com tem que você. ser um prazer Espero que você mesmo. esteja gostando da minha companhia. Se não gostou, a porta da rua é serventia da casa. Não, ele tá me chutando aqui o episódio inteiro pra dizer que gostei. Mas é um prazer a gente estar aqui com vocês mesmo, ainda mais com essa duplinha aí que eu, infelizmente, uso meu livre-arbítrio, né, pra ser amiga. Mas é muito bom saber que a gente vai estar perto de vocês, ainda mais nesse momento. Uma temporada, como o Dan falou, mais curta, mas que a gente fez questão que ela acontecesse nesse formato, porque a gente sabe que o tempo de vocês nessa época é mais escasso, mas tem coisas muito importantes que a gente precisava falar pra vocês. E a gente se vê nas portas de prova, nas lives, nas coberturas. E fica atento no nosso Instagram, @medway.residenciamédica. Lá a gente tá postando tudo que tá acontecendo desses nossos eventos, de pra cima, de lives de cobertura, nosso canal do YouTube. E ele, só se fala nele, o Medway Radar. Só se fala nele. Só se fala nele. Só se Que fala poupou a nossa vida. A gente usa muito o Medway Radar. Exato. Pra saber. Babilônico. Nosso Ícone. babilônico ícone Medway Radar. E não somente nele, mas também na nossa faraônica cobertura de provas. Cobertura de provas, vocês vão acompanhar dicas e apostas pré-instituições aqui de São Paulo. Vocês vão acompanhar também as lives de apuração logo imediatamente ali no pós-prova. E vocês vão acompanhar também as lives de correção, geralmente ali logo depois que a instituição solta a prova e o gabarito, para a gente poder também fazer o plantão de recursos ali para vocês, em questões que a nossa equipe acha pertinente ali enviar um recursinho, né? Quem nunca? Nunca se nega Estaremos um ali para né? isso, tá bom? Galera, é um prazer iniciar essa jornada novamente com vocês. Para você que é nosso aluno, é um prazer revê-los. Para você que não é nosso aluno, fica o convite para conhecer um pouquinho mais aí do nosso trabalho. Links aí na descrição do seu player de áudio preferido ou também do YouTube, para você que está no YouTube nos vendo ali cara a cara. Sempre estamos abertos ali a feedbacks, elogios, críticas, sugestões, dúvidas. Você vai aceitar? Críticas, eu aceito, mas não aceito calado. Brincadeira. Estamos aí para tudo, galera. É um abraço, é um prazer estar estreando aqui junto com vocês. Nos vemos semana que vem. E para quem for prestar aí USP Ribeirão, uma ótima prova. E também para quem for prestar Unicamp até um pouquinho mais para frente. Teremos aí mais um episódio. A gente se vê logo em breve. Mas também uma boa prova. Boa prova para tudo, né? Que pra todo mundo. Para tudo. Para Unicamp, para USP São Paulo, para USP Ribeirão, para Unesp, ABC, FAMERP. Tudo que vocês forem fazer. Desejo uma ótima prova, uma ótima vida, uma ótima semana. Nos vemos semana que vem. Um abraço, pessoal. Beijo.